Que bom você por aqui! Como vai? Ânimo! Hoje lerei artigos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 que tratam da educação. O conhecimento destes artigos são muito cobrados, especialmente em provas e concursos. Fiz uma série de leitura dos principais artigos da Constituição Federal. Meu objetivo principal é me atualizar quanto às principais alterações que ocorreram na Constituição Federal nos últimos anos. Faço também uma leitura ativa, na qual destaco algumas palavras ou termos estratégicos, porque isso potencializa a fixação do conhecimento. Assim, aprenderemos e memorizaremos muito mais rápido. Fique comigo e vamos juntos. Leitura da Constituição da República Federativa de 1988, da ordem social, da educação, da cultura e do desporto, da educação. Artigo 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Artigo 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Inciso 1º, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Inciso 2º, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Inciso 3º, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Inciso 4º, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Artigo 206, inciso 5º, valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos na forma da lei, planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos das redes públicas. Inciso 6º, gestão democrática do ensino público na forma da lei. Inciso 7º, garantia de padrão de qualidade. Inciso 8º, piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal. Inciso 9º, garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Artigo 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Parágrafo 1º. É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros, na forma da lei. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica. Artigo 208. O dever do Estado com a educação
será efetivado mediante a garantia de, inciso 1º, educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiverem acesso na idade própria. Inciso 2º, progressiva universalização do ensino médio gratuito. Inciso 3º, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Inciso 4º, educação infantil em creche e pré-escola às crianças até 5 anos de idade. Inciso 5º, acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Inciso 6º, oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando. Inciso 7º, atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Artigo 208, parágrafo 1º. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Parágrafo 2º. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente. Parágrafo 3º. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazendo-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola. Artigo 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições. Inciso 1º, cumprimento das normas gerais da educação nacional. Inciso 2º, autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. Artigo 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Parágrafo 1º. O ensino religioso de matrícula facultativa constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Parágrafo 2º. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Artigo 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. Parágrafo 1º. A União organizará o Sistema Federal de Ensino e o dos territórios. Financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino, mediante assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Parágrafo 2º. Os municípios atuarão
prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Parágrafo 3º. Os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. Parágrafo 4º. Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios definirão formas de colaboração, de forma a assegurar a universalização, a qualidade e a equidade do ensino obrigatório. Artigo 211. Parágrafo 5º. A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular. Parágrafo 6º. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios exercerão ação redistributiva em relação às suas escolas. Parágrafo 7º. O padrão mínimo de qualidade de que trata o parágrafo 1º deste artigo considerará as condições adequadas de oferta e terá como referência o custo aluno-qualidade, CAQ, pactuados em regime de colaboração, na forma disposta em lei complementar, conforme o parágrafo único do artigo 23 desta Constituição. Artigo 212. A União aplicará anualmente, nunca menos de 18, e os estados, o Distrito Federal e os municípios, 25%, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Parágrafo 1º. A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, ou pelos estados aos respectivos municípios, não é considerada, para efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do governo que é transferir. Parágrafo 2º. Para efeito do cumprimento do disposto no caput deste artigo, serão considerados os sistemas de ensino federal, estadual e municipal e os recursos aplicados na forma do artigo 213. Parágrafo 3º. A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, no que se refere à universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade, nos termos do Plano Nacional de Educação. Parágrafo 4º. Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde previstos no artigo 208, inciso 7º, serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários. Parágrafo 5º. A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário educação, recolhida pelas empresas na forma da lei. Parágrafo 6º. As cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino.
Artigo 212, parágrafo 7º. É vedado o uso dos recursos referidos no caput e nos parágrafos 5º e 6º deste artigo para pagamento de aposentadorias e de pensões. Parágrafo 8º. Na hipótese de extinção ou de substituição de impostos, serão redefinidos os percentuais referidos no caput deste artigo e no inciso 2º do caput do artigo 212-A, de modo que resultem recursos vinculados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, bem como os recursos subvinculados aos fundos de que trata o artigo 212-A desta Constituição, em aplicações equivalentes às anteriormente praticadas. Parágrafo 9º. A lei disporá sobre normas de fiscalização, de avaliação e de controle das despesas com educação nas esferas estadual, distrital e municipal. Artigo 212-A. Os estados, o Distrito Federal e os municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do artigo 212 desta Constituição à manutenção e ao desenvolvimento do ensino na educação básica e à remuneração condigna de seus profissionais, respeitadas as seguintes disposições. Inciso 1º. A distribuição dos recursos e de responsabilidades entre o Distrito Federal, os estados e seus municípios é assegurada mediante a instituição, no âmbito de cada estado e do Distrito Federal, de um fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação, Fundeb, de natureza contábil. Inciso 2º. Os fundos referidos no inciso 1º do caput deste artigo serão constituídos por 20% dos recursos a que se referem os incisos 1º, 2º e 3º do caput do artigo 155, o inciso 2º do caput do artigo 157, os incisos 2º, 3º e 4º do caput do artigo 158 e as alíneas A e B do inciso 1º e o inciso 2º do caput do artigo 159 desta Constituição. Inciso 3º. Os recursos referidos no inciso 2º do caput deste artigo serão distribuídos entre cada estado e seus municípios, proporcionalmente ao número de alunos das diversas etapas e modalidades da educação básica presencial matriculados nas respectivas redes, nos âmbitos de atuação prioritária, conforme estabelecido nos parágrafos 2º e 3º do artigo 211 desta Constituição, observadas as ponderações referidas na linha A do inciso 10º do caput e no parágrafo 2º deste artigo. Inciso 4º. A União complementará os recursos dos fundos a que se refere o inciso 2º do caput deste artigo. Artigo 212-A, inciso 5º. A complementação da União será equivalente a, no mínimo, 23% do total de recursos
a que se refere o inciso 2º do caput deste artigo, distribuída da seguinte forma: a linha A, 10 pontos percentuais no âmbito de cada estado e do Distrito Federal, sempre que o valor anual por aluno, VAAF, nos termos do inciso 3º do caput deste artigo, não alcançar o mínimo definido nacionalmente. A linha B, no mínimo 10 inteiros e 5 décimos pontos percentuais em cada rede pública de ensino municipal, estadual ou distrital, sempre que o valor anual total por aluno, entre parênteses, VAAT, referido no inciso 6º do caput deste artigo, não alcançar o mínimo definido nacionalmente. A linha C, 2 inteiros e 5 décimos pontos percentuais nas redes públicas que, cumpridas condicionalidades de melhoria de gestão previstas em lei, alcançarem evolução de indicadores a serem definidos, de atendimento e melhoria da aprendizagem com redução das desigualdades, nos termos do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. Inciso 6º. Inciso 6º. O VAAT, valor aluno ano total, será calculado na forma da lei de que trata o inciso 10º do caput deste artigo, com base nos recursos a que se refere o inciso 2º do caput deste artigo, acrescidos de outras receitas e de transferências vinculadas à educação, observado o disposto no parágrafo 1º e consideradas as matrículas nos termos do inciso 3º do caput deste artigo. Artigo 212-A, inciso 7º. Os recursos de que tratam os incisos 2º e 4º do caput deste artigo serão aplicados pelos estados e pelos municípios exclusivamente nos respectivos âmbitos de atuação prioritária, conforme estabelecido nos parágrafos 2º e 3º do artigo 211 desta Constituição. Inciso 8º. A vinculação de recursos à manutenção e ao desenvolvimento do ensino estabelecida no artigo 212 desta Constituição suportará no máximo 30% da complementação da União, considerados para os fins deste inciso os valores previstos no inciso 5º do caput deste artigo. Inciso 9º. O disposto no caput do artigo 160 desta Constituição aplica-se aos recursos referidos nos incisos 2º e 4º do caput deste artigo e seu descumprimento pela autoridade competente importará em crime de responsabilidade. Artigo 212-A, inciso 10. A lei importará. Artigo 212-A, inciso 10º. A lei disporá
observadas as garantias estabelecidas nos incisos 1º, 2º, 3º e 4º do caput e no parágrafo 1º do artigo 208 e as metas pertinentes do Plano Nacional de Educação, PNE, nos termos previstos no artigo 214 desta Constituição sobre a linha A organização dos fundos referidos no inciso 1º do caput deste artigo e a distribuição proporcional de seus recursos, as diferenças e as ponderações quanto ao valor anual por aluno, entre etapas, modalidades, duração da jornada e tipos de estabelecimento de ensino, observados as respectivas especificidades e os insumos necessários para a garantia de sua qualidade. A linha B. A forma de cálculo do valor anual aluno Fundeb, decorrente do inciso 3º do caput deste artigo e do VAT, valor aluno ano total, referido no inciso 6º do caput deste artigo. A linha C. A forma de cálculo para distribuição, prevista na linha C do inciso 5º do caput deste artigo. A linha D. A transparência, o monitoramento, a fiscalização e o controle interno, externo e social dos fundos referidos no inciso 1º do caput deste artigo, assegurada a criação, a autonomia, a manutenção e a consolidação de conselhos de acompanhamento e controle social, admitida sua integração aos conselhos de educação. A linha E. O conteúdo e a periodicidade da avaliação por parte do órgão responsável dos efeitos redistributivos, da melhoria dos indicadores educacionais e da ampliação do atendimento. Artigo 212-A, inciso 11. Proporção não inferior a 70% de cada fundo referido no inciso 1º do caput deste artigo, excluídos os recursos de que trata a linha C do inciso 5º do caput deste artigo, será destinada ao pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, observado em relação aos recursos previstos na linha B do inciso 5º do caput deste artigo, o percentual mínimo de 15% para despesas de capital. Inciso 12. Lei específica disporá sobre o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério da educação básica pública. Inciso 3º. A utilização dos recursos a que se refere o parágrafo 5º do artigo 212 desta Constituição para a complementação da União ao Fundeb, referida no inciso 5º do caput deste artigo, é vedada. Artigo 212-A, parágrafo 1º. O cálculo do VAT, valor aluno ano total, referido no inciso 6º do caput deste artigo, deverá considerar, além dos recursos previstos no inciso 2º do caput deste artigo, pelo menos as seguintes disponibilidades. Inciso 1º, receitas de estados, do Distrito Federal,
e de municípios, vinculadas à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, não integrantes dos fundos referidos no inciso 1º do caput deste artigo. Inciso 2º, cotas estaduais e municipais da arrecadação do salário educação de que trata o parágrafo 6º do artigo 212 desta Constituição. Artigo 212-A, inciso 3º, complementação da União, transferida a estados, ao Distrito Federal e a municípios, nos termos da alínea A do inciso 5º do caput deste artigo. Parágrafo 2º. Além das ponderações previstas nas alíneas A do inciso 10º do caput deste artigo, a lei definirá outras relativas ao nível socioeconômico dos educandos e aos indicadores de disponibilidade de recursos vinculados à educação e de potencial de arrecadação tributária de cada ente federado, bem como seus prazos de implementação. Parágrafo 3º. Será destinada à educação infantil a proporção de 50% dos recursos globais, a que se refere a linha B do inciso 5º do caput deste artigo, nos termos da lei. Artigo 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que, inciso 1º, comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação. Inciso 2º, assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao poder público, no caso de encerramento de suas atividades. Artigo 213, parágrafo 1º. Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados à bolsa de estudo para o ensino fundamental e médio, na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública na localidade da residência do educando, ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade. Parágrafo 2º. As atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo e fomento à inovação realizadas por universidades e ou por instituições de educação profissional e tecnológica poderão receber apoio financeiro do poder público. Artigo 214. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação, PNE, de duração decenal, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades, por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a, inciso 1º,
erradicação do analfabetismo. Inciso 2º, universalização do atendimento escolar. Inciso 3º, melhoria da qualidade do ensino. Inciso 4º, formação para o trabalho. Inciso 5º, promoção humanística, científica e tecnológica do país. Inciso 6º, estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação, como proporção do produto interno bruto. Assim seja.